Em tempos antigos, quando reinos se erguiam e caíam sob o olhar do Altíssimo, viveu um homem chamado Naum, um profeta simples, mas escolhido para entregar uma das mensagens mais impactantes da história. Enquanto o povo de Judá buscava refúgio na fé, uma sombra crescia no norte. Nínive, a cidade poderosa, conhecida por sua violência e arrogância, acreditava ser invencível. Mas Deus, que tudo vê, decidiu agir. E foi a Naum que ele revelou o destino dessa cidade orgulhosa, um destino selado pela própria injustiça de seus governantes. Hoje, você vai conhecer a história do profeta que anunciou o fim de um império e como sua coragem se tornou um símbolo eterno da justiça divina. Prepare-se, pois essa não é apenas uma história antiga. É uma mensagem viva sobre o poder e a fidelidade de Deus. Se você ama histórias bíblicas cheias de fé, coragem e revelação, já se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser lembrado de que Deus é justo e cumpre suas promessas. Naum vivia em Judá, numa época em que o medo e a opressão pairavam sobre todo o povo. Era um homem simples, mas com o coração cheio de fé e sensibilidade à voz de Deus. Suas manhãs eram silenciosas, dedicadas à oração e ao estudo das antigas profecias. Em seu pequeno vilarejo, era conhecido por sua sabedoria e serenidade, vivendo em paz com todos. Contudo, o nome de Nínive ainda ecoava nas conversas, a poderosa cidade assíria que um dia se arrependera com Jonas, mas que agora voltara à violência e idolatria. Naum observava com tristeza as notícias das injustiças e crueldades vindas do norte. O mundo comum de Naum era feito de tranquilidade e fé, mas também de inquietação espiritual. Havia um peso invisível sobre seu coração. Ele sabia que algo grandioso estava prestes a acontecer. Certa noite, enquanto orava nas montanhas, Naum foi tomado por uma visão intensa. O Senhor falou ao seu espírito com voz firme e cheia de autoridade: Nínive cairá. A cidade que se julgava eterna será destruída. Naum sentiu um arrepio percorrer o corpo. Deus o chamava para ser o mensageiro daquela sentença. Ele sabia que seria uma missão perigosa, pois Nínive era o centro do poder e da arrogância do mundo conhecido. Ainda assim, obedeceu. Seu novo objetivo era claro: contar a história e anunciar o juízo de Deus sobre Nínive, registrando cada palavra para que as gerações entendessem a justiça divina. A partir desse momento, sua vida comum se rompeu e ele se tornou o porta-voz de uma revelação temida. A jornada não foi fácil. Ao sair de sua cidade, Naum enfrentou desertos áridos e tempestades de areia que o fizeram questionar se estava no caminho certo. Em muitos vilarejos, foi ridicularizado por falar de uma possível queda da maior potência da época. Nínive, cair, nunca, diziam os comerciantes e soldados. Além disso, a solidão o acompanhava. À noite, o silêncio do deserto fazia ecoar suas dúvidas e medos. Haveria mesmo alguém disposto a ouvir uma profecia tão sombria? Mesmo assim, Naum seguia firme, sustentado pela certeza de que Deus é justo e cumpre sua palavra. Cada passo era um ato de fé, cada palavra escrita em seu pergaminho, uma semente de esperança na justiça divina. Quando finalmente chegou às terras próximas de Nínive, Naum sentiu o peso da missão crescer. Ele via de longe os altos muros da cidade, símbolo da soberba humana. As sentinelas observavam tudo. Qualquer estrangeiro suspeito podia ser preso. Naum sabia que, se fosse descoberto, seria condenado como traidor. O medo começou a sufocá-lo, e uma voz interior o tentava: volta para casa, Naum. Essa não é tua guerra. Era o momento da decisão. Obedecer a Deus significava arriscar a própria vida. Em lágrimas, o profeta ajoelhou-se e orou: Senhor,
Se é tua vontade que eu anuncie o fim de Nínive, dá-me força para não recuar. E o vento soprou suave sobre seu rosto, como um sinal de que o Altíssimo estava com ele. Com coragem renovada, Naum começou a proclamar a mensagem. Suas palavras eram como fogo. Ai da cidade sanguinária, cheia de mentiras, cheia de roubo. Os poucos que o ouviam zombavam, chamando-o de louco. Guardas o perseguiram e ele precisou se esconder em cavernas e bosques por dias. A chuva o castigava, o frio o cercava, mas o Espírito de Deus o mantinha de pé. O clímax de sua jornada veio quando, de um alto penhasco, ele viu a grandiosa Nínive iluminada pelas tochas, símbolo de poder e corrupção. Lá de cima, proclamou em alta voz: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder. Sua fúria não deixará o culpado impune. A cidade o ignorou, mas o céu parecia escurecer em concordância. Era o anúncio do inevitável. Meses depois, as profecias começaram a se cumprir. Chuvas torrenciais inundaram as defesas de Nínive. Exércitos inimigos cercaram seus portões. Os rios transbordaram, e parte dos muros ruiu exatamente como Naum havia predito. O império que parecia eterno desabou em questão de dias. O profeta observou de longe, com lágrimas nos olhos, não de alegria, mas de reverência. Ele compreendia agora o peso de ser mensageiro da justiça divina. Deus não apenas pune o mal, mas também cumpre sua palavra fielmente. Após o fim de Nínive, Naum retornou a Judá. Muitos não acreditavam que aquela cidade realmente havia caído, até que mensageiros confirmaram. As ruínas de Nínive eram agora lar de animais selvagens, e o silêncio dominava onde antes havia arrogância. O profeta foi recebido com respeito, mas também com temor. Suas palavras haviam se cumprido, e isso mostrava a todos o poder soberano de Deus. Ele, porém, não se vangloriou. Em silêncio, voltou à sua vida simples, refletindo sobre tudo o que testemunhara. Mesmo de volta à paz de seu lar, Naum não era mais o mesmo homem. A experiência o transformara profundamente. Entendeu que o verdadeiro profeta não busca glória, mas obediência. Aprendeu que falar em nome de Deus exige coragem, humildade e fé inabalável. Suas profecias foram registradas para as gerações futuras, como testemunho de que a justiça divina sempre alcança os arrogantes. Ele agora via o mundo com outros olhos, não mais dividido entre fortes e fracos, mas entre justos e injustos perante o Senhor. Com o passar dos anos, Naum tornou-se um símbolo de esperança para seu povo. Suas palavras eram repetidas nas sinagogas, lembrando a todos que o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Essa era a lição que ele desejava transmitir. Mesmo quando o mal parece invencível, Deus continua governando sobre tudo. O profeta sabia que a mensagem não era apenas sobre destruição, mas sobre justiça e misericórdia. A história de Nínive seria um lembrete eterno de que o arrependimento traz vida e o orgulho, ruína. Na velhice, Naum contemplava o pôr do sol e agradecia por ter sido instrumento da vontade divina. Ele compreendia que cada deserto atravessado, cada zombaria e cada lágrima tinham propósito. Sua jornada mostrara que servir a Deus nem sempre é fácil, mas é sempre recompensador. O fim de Nínive não era apenas o fim de uma cidade, mas o renascimento da fé em um Deus que vê tudo e age com justiça. E assim, o profeta descansou em paz, sabendo que cumprira sua missão e que sua voz, ecoando através dos séculos, continuaria lembrando à humanidade que a justiça de Deus nunca falha.